Fala pessoal, tudo certo? Começando mais um PodFit hoje. Estamos aqui com o professor Dr. Max Ischal. E se você tem dúvida sobre treinamento e sistema cardiovascular, fica conosco nesse programa que tu vai aprender muita coisa. Vamos começar com o nosso professor se apresentando, falando um pouco sobre sua carreira, como ele iniciou e qual é o currículo dele. Bom, pessoal, obrigado pelo convite. Johnny, Douglas, Bernardo e Diogo. Um prazer estar aqui, né? Conheço todos vocês já há bastante tempo e, né, tenho um carinho muito grande. E, como a gente estava conversando antes aqui no bastidor, né? Bacana o projeto de vocês. Eu acho que está faltando isso para a educação física. Não só para a educação física, para todo. Eu costumo dizer que não é para a educação física, mas para a ciência do exercício. Todo mundo que consome e pratica, aplica a ciência do exercício se beneficia desse tipo de programa, de material, né, de conteúdo. Bom, gente, eu sou graduado em Educação Física, né, me formei na UBRA em 2003, certo? Depois fiz uma especialização em Medicina do Esporte e do Exercício, lá na PUC. Depois, em 2007, eu fiz meu mestrado na área de Ciência do Movimento Humano na URGS, especificamente na área de Fisiologia do Exercício. Fiz um doutorado, depois na área de Fisiopatologia Cardiovascular, na verdade o curso de doutorado, o PPG, em Ciências da Saúde, com ênfase em sistema cardiovascular, e trabalhei especificamente com Fisiopatologia Cardiovascular e treinamento físico, trabalhei com hipertensão, com células-tronco e tal, e fiz um pós-doutorado, depois um estágio de pós-doutoramento na mesma área. Hoje eu trabalho, então, dou aula no próprio PPG do Cardiologia, no estrito sensu, ou seja, programa de mestrado e doutorado, também, né, em Ciências da Saúde, e sou professor de graduação e pós-graduação na UBRA, em cursos da saúde, especificamente Educação Física, Enfermagem e Fisioterapia. É isso. Exato. Que isso, que currículo, hein? Vocês já viram que vai ser bom o programa de hoje. Vai começar, começou assim. Tomara. Começou bota bem na já. responsabilidade. Exato. Já tá na responsabilidade. Ô, Max, uma dúvida que eu acho que, assim, pra galera que quer ter um currículo mais ou menos parecido com o teu, você teria como descrever como é que foi as etapas de tu chegar até a própria escolha da educação física? Claro. E, né, como é que foi? Porque a gente sempre brinca que tem um preconceito, né? O pai fica com expectativa em casa. Pai, vou fazer educação física. E não tá muito errado, né? Vou dizer que não tá bem. Como é que foi essa escolha e depois as escolhas das outras áreas, a medicina do esporte, o mestrado, enfim, como é que foi essas etapas e como é que tu foi entrando? Se foi a questão da pós ali particular, o mestrado, como é que foi? Bolsas, né? Porque sim, a galera... Eu acho que é legal também tu falar, se tu conseguir ali no final do teu doutorado, como foi a tua sensação, aquela história que tu já contou pra nós. tá. Bom, cara, a minha história com relação à educação física, ela, pelo menos para a minha intenção, por que eu entrei na educação física, o que me fez tomar essa decisão, eu não sei até quanto foi acertado ou não, mas enfim, cara, a ideia era o seguinte, eu joguei basquete, joguei em clube, por toda a minha estatura, mas joguei, fato, e eu tinha eu gostava muito do esporte, obviamente, o meu negócio era esporte. Tá? Eu era um aluno na escola que no colégio eu não gostava de aula, eu gostava de esporte, né? Então eu joguei muito tempo, até em determinado momento eu digo, olha, ou eu vou seguir jogando ou eu vou estudar, né? Ainda bem que eu resolvi estudar. E daí eu digo, não, beleza, cara, vou ficar nessa área do esporte. E eu entrei na faculdade de Educação Física em 1999 porque eu gostava de basquete. Assim, sem meias palavras, exatamente por isso. Porque eu tinha uma ideia. Não, eu gostava de basquete. E eu entrei porque era lógico, assim, era a única coisa que eu achava que eu poderia me dar bem, eu poderia estar num ambiente que já me era relativamente familiar. Quando eu entrei na faculdade de Educação Física, eu lembro que... eu nunca mais vou me esquecer disso. No meu primeiro semestre, eu lembro que eu peguei 3 disciplinas. Foi uma disciplina sensacional para mim, né? Que eu tenho, assim, vívida na memória, vívidos vários momentos dessa disciplina, que é a disciplina de recreação e lazer. Tinha um professor sensacional. E, vejam bem, não tem absolutamente nada a ver com o que eu faço e pro caminho que eu fui dentro da educação física. E eu lembro que eu tive uma disciplina, naquele mesmo semestre, eu peguei, acho que Introdução à Educação Física, peguei Atividades Pré-Desportivas. Nenhuma. Bom, introdução todo mundo faz. Mas eu quero dizer, as outras disciplinas que eu fiz, eu peguei, assim, não tinha grana para pagar todas as disciplinas. Então eu peguei 3 disciplinas que eu digo, não, são disciplinas do primeiro semestre, estão no currículo ali, vou fazer essas 3. E chegou no final, apesar de eu ter adorado a disciplina de recreação e lazer, né?
já sabia que eu nunca iria para essa área, não era o que me chamava atenção, mas foi uma vivência muito interessante. Até hoje, eventualmente, eu falo com ex-colegas que foram meus colegas naquela época, eu tô falando de 23 anos atrás. E isso nos marcou muito, assim, pela experiência, né? Isso foi muito bacana. Mas eu saí desse primeiro semestre pensando, cara, eu vou cancelar. Não vou fazer educação física, não me chamou a atenção, né? Mas eu tinha tido apenas um lado da educação física, que era a parte mais voltada ali para, provavelmente para escolas, porque na época a gente tinha assim, até o 5º semestre era tudo igual. No 5º semestre tu escolheria, ou tu iria para bacharelado ou para licenciatura, ou eventualmente né, o pessoal volta e faz o segundo curso, né? E eu digo, não, vou fazer mais um semestre. E daí eu fui trabalhar fui fazer a disciplina de anatomia, e tinha um professor muito bom na época. E era um cara que extremamente exigente. Mas extremamente, se eu digo, se a gente ministrar a disciplina de anatomia hoje, como ele fazia, eu vou ser demitido no primeiro semestre. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem, de forma geral, né, nos cursos de educação física, um semestre lá de anatomia, certo? Um semestre de anatomia com a disciplina sendo um dia na semana, ou seja, a gente, né, fala onde eu trabalho hoje, disciplina de 4 créditos, né? Sim, isso. Na época eram dois dias, era uma disciplina como se fosse uma disciplina de 8 créditos, na UBRA era assim na época, né? Claro, teve uma série de modificações no currículo da educação física, não é onde eu trabalho e outras universidades, não, houve geral, né? E ele exigia muito da gente, assim, no sentido, a gente tinha que saber, falando de anatomia, todos os ossos do corpo humano, ok, isso é básico, mas todos os acidentes ósseos. Aí sim. Aí complicou. Todos os músculos, não apenas identificar, mas origem e inserção. Por quê? Porque isso depois era uma grande vantagem para as outras disciplinas. Então era uma disciplina de uma reprovação muito alta. E aquilo, para mim, foi um desafio. Eu digo, não, eu vou estudar muito isso aqui, porque é interessante, vou dar essa... Vamos ver se agora eu me acho aqui. E eu estudei muito, mas foi uma das... Assim, se pegar disciplinas de mestrado, doutorado depois, talvez essa tenha sido uma das disciplinas que eu mais estudei na minha vida. Essa é uma disciplina que eu fiz o mestrado depois. E eu gostei tanto, assim, eu digo, isso aqui me chamou a atenção. E aquilo foi um momento que eu digo, não, eu vou ficar aqui, vou ficar na educação física. Virei monitor da disciplina, foi aprovado, virei monitor, fiquei 2 anos como monitor, né? Então, ao mesmo tempo, eu comecei logo depois eu ajudava lá o pessoal também que estava fazendo cinesiologia, porque facilitava muito, né? E aí eu fui para essa área da cinesiologia, depois eu fui para fisiologia e eu digo, não, agora eu me achei. Para mim, a educação física significa trabalhar com fisiologia, com bioquímica e seguir nessa área, né? Terminei a faculdade lá em 2003, fiz um TCC bem nessa área de fisiologia do exercício, desenvolvemos um protocolo desenvolvemos de fato um projeto de pesquisa no meu TCC, e eu, terminei o curso, eu digo, não, beleza, eu fiquei porque eu tenho interesse na área acadêmica, né? Só que na época não era muito fácil, hoje é muito mais acessível. Na época, assim, eu estava vindo de uma universidade particular e havia um pouco esse preconceito, pelo menos muita gente acreditava que tinha, porque eu fui muito bem recebido quando eu fui lá para a URGS, né, pelo professor Álvaro. E eu lembro que tinha aquela coisa, eu tô saindo de uma universidade particular, eu quero entrar no mestrado, eu quero fazer mestrado com aquele cara. Assisti uma aula do cara, fiquei encantado, o professor Álvaro, né, famoso no meio. E eu digo, quero fazer mestrado com esse cara. Aí fui falar com o cara, meio com medo, né? Bem nervoso eu tava. E eu lembro que ele me recebeu muito bem. Muito, muito bem. Me apresentou ao laboratório, me convidou para assistir a disciplina dele no curso de pós-graduação que estava acontecendo na URGS na época. E fiquei encantado, assisti toda a disciplina dele, fiz os trabalhos junto, né? Eu nem era aluno regular. E ali eu comecei digamos assim, a conviver ali no ambiente, no grupo de pesquisa. Não tinha vaga de mestrado, estava recém chegando, né? Não era simples assim chegar e já conseguir uma vaga. Hoje também é um pouco mais simples isso. E eu lembro que eu fiz uma especialização então em medicina do esporte na PUC. Na época, porque era um curso de 1 ano, eu digo, esse ano eu não vou entrar no mestrado, talvez eu entre no próximo, eu vou fazer uma especialização. Fiz essa especialização, né? E eu lembro que, paralelo a isso, eu estava, né, cada vez atuando mais no grupo de pesquisa, me envolvendo com projetos de mestrandos, né, quem já era aluno de mestrado lá, nutricionistas, professores de educação física, enfim. E eu lembro que terminei o curso de pós-graduação, isso foi em 2005, né? E em 2006 tentei entrar no mestrado, não conseguia vaga, e eu
consegui entrar em 2007. Então, vejam, foram 3 anos entre terminar a faculdade de Educação Física e entrar no mestrado. Comecei a desenvolver o trabalho, aprendi muita coisa. Realmente, eu aprendi muito no meu mestrado. Foi um grande desafio, porque eu tive que aprender técnicas laboratoriais, porque eu estudava muito aquilo, mas tu chegar no laboratório e tu desenvolver as técnicas é uma longa distância. Então, eu aprendi muito. Tive a oportunidade de trabalhar em laboratório no departamento de fisiologia, no departamento de bioquímica da URGS, e muita coisa a gente fazia, muitos procedimentos, fiz um trabalho com humanos na época, né? Vocês vão entender por que eu falei especificamente de humanos. Então eu lembro que eu fazia minha coleta de dados no LAPEX da URGS e pegava essas amostras e ia trabalhar no laboratório, no departamento de fisiologia, no departamento de bioquímica, enfim. E para isso eu tive que aprender muito, assim, muita coisa que eu não tinha a menor ideia de como fazer. Que se me dissesse, eu digo, sabe lá o que eu preciso para aprender. Tudo que é necessário para estar aqui, né? Para conseguir desenvolver o meu projeto. Enfim, eu costumo dizer, né, para os alunos, no fim as coisas dão certo, né? Só te dedica. E eu lembro que nessa época eu me mantinha com dinheiro eu tinha alunos de personal trainer. Isso né? que eu ia perguntar, como é que isso era que eu fazia. a tua relação com o trabalho nessa época? Porque era o que eu tinha para fazer. Só que assim, se eu tivesse um emprego ali com carga horária definida, certinho, por exemplo, 8 horas por dia, digamos, sei lá, das 9 da manhã às 5 da tarde. Vamos pegar um horário convencional de trabalho. Eu não teria como fazer mestrado. Porque eu tinha... a minha coleta de dados envolvia as pessoas que eram selecionadas, foi feito um chamamento público, né, em jornais, para eu conseguir voluntários. Então as pessoas se dirigiam lá para o laboratório, a gente fazia as avaliações, depois elas ingressavam em um programa de treinamento. A gente costuma dizer que fazer programa de treinamento, para quem trabalha com exercício, em mestrado é loucura. Porque dá muita coisa errada. E é verdade. Mas a gente, enfim, né, tava com a proposta, o Álvaro abraçou e eu tinha muitos bons pesquisadores assessorando, trabalhando junto, pessoas que hoje são grandes pesquisadores também. E, enfim, a gente conseguiu fazer o projeto. Porque eu lembro que eu fazia essa parte de coletas, de treinamento, pegava as amostras, levava para o laboratório e passava a noite inteira trabalhando. Eventualmente, lá a gente ficava até de madrugada para terminar os experimentos. Não podia parar no meio. E eu lembro que, como eu trabalhava com personal nessa época, o que eu fazia? Eu lembro que eu dava aulas para os meus clientes, para os meus alunos de manhã cedo. Primeiro aluno às 6 da manhã. Depois às 7, às 8 e ia para o laboratório. Trabalhava, eventualmente, não lembro exatamente quais eram os dias, mas alguns dias eu lembro que no horário de almoço, eu saía do laboratório, eu tinha aluno de personal, voltava para o laboratório, nisso eu já ia lá para o laboratório para fazer as análises, ficava até determinado horário, né? Se eu conseguisse terminar naquele dia, ótimo. Se não, eu voltava daí para dar aula de personal, né? Ficava lá, digamos, sei lá, das 5, 6 da tarde até 9 da noite. E algumas vezes eu voltava para o laboratório depois, né? E os colegas me ajudavam na época, tipo assim, Max, então a gente vai ficar aqui. O pessoal tinha um horário, cada um tinha uma rotina diferente, a gente continua os experimentos, então quando tu voltar a gente termina. E foi assim que eu fiz mestrado. Né? Claro que isso é uma parte mais final do mestrado, que já estavam os experimentos acontecendo. Uma parte inicial tem toda a preparação para tornar viável o teu projeto, conseguir verba, isso é um outro desafio. Enfim, terminei o mestrado em 2009. Né? E, nossa, para mim foi uma grande realização. Assim, aprendi muito, tive muitos contatos, conheci muita gente bacana, muitos pesquisadores excelentes. E passaram mais ou menos 2 anos porque eu saí do laboratório da URGS. Por quê? Porque eu estava numa área já diferente, né? Eu estava saindo um pouco dessa parte muito de trabalho com humanos na fisiologia do exercício, eu estava indo mais para a parte de doença cardiovascular e comecei a trabalhar muito com biologia molecular, né? Com muita bioquímica, e eu digo, daí o próprio Álvaro me disse, Max, talvez seja interessante, né? Tu de repente ver o teu doutorado ou ali na UFSPA ou no Instituto de Cardiologia, eventualmente até, né, ir lá para o INCOR com a professora Maria Cláudia, que, né, era uma parceira nossa, foi orientadora do Álvaro, inclusive. E eu digo, não, beleza, vamos ver o que acontece. E comecei mais ou menos aí para essa área. E em 2011, eu tive a proposta para entrar no doutorado lá no Instituto de Cardiologia. Entrei para fazer um trabalho completamente diferente. Eu já tinha trabalhado com modelo animal, né, com experimentação, com modelo de trabalho com ratos, mas na colaboração com outros colegas. Eu não tinha tido um projeto, né, com ratos. Né? Eu já tinha uma experiência razoável, mas eu nunca tinha feito. E daí
esse trabalho de doutorado era justamente para trabalhar com modelo animal, com indução de infarto nos ratos, era um procedimento cirúrgico. Eu teria que fazer uma ecografia para avaliação do o que comprometeu a funcionalidade cardíaca nos animais. Avaliar a funcionalidade de uma forma geral. Envolvia um procedimento, esse trabalho tinha como grande problema de pesquisa a influência do treinamento físico em animais hipertensos, certo? Que receberiam uma terapia com células-tronco. Então eu tinha que aprender um monte de coisa ali. Coisas que eu não tinha a menor ideia. Né? Eu já tinha a experiência com animais, mas nunca tinha feito um infarto num rato. Né? E, claro, pelo tamanho, tu tinha que... Né? Eu lembro que a gente fazia tinha uma lupa, né? Que a gente ficava olhando ali para conseguir realmente enxergar, e tinha que ter tudo uma motricidade fina ali que tu não tinha isso. Né? Aí eu tive que aprender. Por quê? Porque eu ia fazer os infartos nos meus animais, não ia alguém me ajudar nesse sentido. Nessa parte. Teve pessoas que me ensinaram tudo, na verdade, me mostraram algumas técnicas e eu desenvolvi a minha. Errei um monte, no início principalmente. Depois tive que aprender a fazer um exame de eco, sabe ecografia? Tive que aprender a fazer em ratos. Tipo, eu não sabia fazer em humanos, tive que fazer em ratos. Cara. Cara, tem que fazer. Também tive um professor, na verdade um colega, ele fazia doutorado na URGS, se eu não me engano, e ele fazia esse procedimento, e eu lembro que ele me deu lá uma assessoria na época, né, me mostrou, e depois eu treinei muito e aprendi a fazer. E as análises laboratoriais, tinha muita coisa que eu já sabia e outras coisas que eu tive que aprender, outras técnicas que eu tive que aprender. Enfim, foi muito bom, eu aprendi muito, nossa, como eu aprendi, como eu estudei, como eu apanhei, como eu me estressei. Sabe, não é fácil, é impressionante quando tu chega nesses novos desafios que tu vê que tu não sabe as coisas. Sabe aquela coisa, tipo, não, ele já sabe, ele já tá preparado, tu não tá preparado. Tu tá Esquece te preparando. tudo que tu aprendeu e aprende de novo. Porque tu sempre que tu começa a trabalhar com algo novo, vai ter pessoas que sabem muito mais do que tu. E mesmo depois de trabalhar um tempo, continua tendo pessoas que sabem muito mais do que tu. Então, o que é o legal? É tu... Né? Eu até converso com um amigo meu que foi nosso aluno na época, a gente bota a sandalinha da humildade lá, tem um colega meu que fala sempre isso, e tu tem que aprender, sabe? Tu aprende que tu não é nada, tu tá aprendendo com pessoas que já estão um passo à frente. Bom, depois de tudo isso a coisa andou, né? O projeto andou, foi um bom projeto, eu aprendi muito, né? A gente teve artigos importantes publicados durante o meu doutorado, depois do meu doutorado. E defendi lá em 2015, eu defendi o doutorado. Em abril de 2015. E daí... Iniciou em 2011. Iniciei em 2011. Né? Iniciei mais no final de 2011, o segundo semestre. Deu quase 3 anos. Quase 4 anos. Foi 3 anos e meio de doutorado. E tem uma história que eu conto com relação a isso, o que me marcou na defesa de doutorado, terminar o doutorado, que eu já conversei com o Johnny algumas vezes, que eu lembro que a defesa é um momento estressante, assim, quando se aproxima da defesa de doutorado. Não só, tu sabe tu sabe o que tu fez, né? Tu sabe o que deu errado, tu escreveu, de fato, tu escreve muito, tu fica 4 anos respirando aquilo. Então tu sabe o que tu fez, tu sabe o que tu tem que falar, tudo isso tu sabe, né? Mas tem uma banca ali de 3 professores que são de excelência nas suas respectivas áreas, né? E como era um trabalho envolvendo a parte da doença, envolvendo o treinamento físico, envolvendo a terapia com células-tronco, que era algo ainda era muito estudado na época, e tinha toda aquela questão do quanto isso funciona e por que funciona, por que funciona, por que não funciona. Então eu tinha na minha banca, eu tinha uma médica que trabalhava com células-tronco. Eu tinha um professor de educação física, né, que também hoje é meu colega lá no Instituto de Cardiologia, e eu convidei o professor Álvaro, que foi meu orientador de mestrado. E todo mundo disse, veja bem, vai convidar o cara que é teu amigo. Eu digo, não, ele vai ser o pior da banca. E ele provou para todo mundo que a amizade acabou na hora da fala dele, né? E eu tava lá, fiz uma boa apresentação de meu doutorado. Tava nervoso, porque a apresentação faz diferença, né? Faz uma boa apresentação, tu já começa na frente. A professora que era o primeiro membro da banca, ela fez uma discussão muito interessante ali tudo, mas ela foi tranquila, assim, entre aspas. Ela veio para discutir muitos dados, coisa e tal. Claro que ela, na área dela, de células-tronco especificamente, ela dominava muito mais do que eu, né? Mas eu sabia o que eu tinha feito, então foi legal.
E daí o professor Álvaro foi o segundo a falar. E cada professor na banca tem ali, dá em torno de 40 minutos, ou seja, 20 minutos para ele falar, 20 minutos para tu discutir. Daí tu faz ali um tempo, tipo assim, tu pergunta e eu respondo e a coisa vai andando assim, né? A coisa mais dinâmica. E eu lembro, acho que o Álvaro falou 1 hora. E foi poucas vezes na minha vida, não, acho que nunca na minha vida eu tinha apanhado tanto numa banca. Mas sim, uma discussão bacana, foi uma discussão muito interessante, claro, né? Eu tinha a resposta, como eu digo, eu sabia o que eu tinha feito. Mas o professor Álvaro, além de muita experiência como pesquisador, tem um conhecimento muito grande na área né, que eu fiz o meu doutorado. Então foi muito interessante, assim, foi bacana. Eu digo que eu apanhei, mas foi uma discussão muito que me enriqueceu muito, né? Eu fiquei feliz no final daquilo, principalmente quando terminou. Né? E depois o professor Alexandre, que era meu colega, né? A gente fez muitos trabalhos juntos. Tu foi aluno dele lá no Instituto. Né? E também ele tinha muita experiência com experimentação animal, então foi uma banca muito boa. E eu lembro quando terminou isso tudo, tem um coquetel que a gente faz lá no Instituto de Cardiologia, né, nas defesas. E eu lembro que a minha esposa a minha mãe estava lá, né? Então a minha esposa foi para casa com a minha mãe. Eu lembro que a gente ia comemorar depois, né? Alguma coisa assim. E eu lembro que eu tinha ido com o meu carro, então eu tinha deixado meu carro ali na rua, na frente, ali no Instituto, no Centro Cultural, né? Quem conhece ali na Princesa Isabel. E terminou, coquetel, tudo bacana. E eu lembro que eu fui pro carro e eu não tava com isso na cabeça. Eu lembro que eu guardei minhas coisas, tá? E quando eu entrei no carro, fechei a porta para sair, ali caiu uma ficha que às vezes demora um pouco para cair. Que é tipo assim, cara, acabou. Essa sensação de ter terminado, porque assim, quando eu na faculdade, e quando eu continuei na educação física, eu lembro que eu pensei, cara, isso é um primeiro passo. Se fosse para ficar apenas na graduação, eu talvez não tivesse continuado. Porque eu continuei na educação física com um objetivo acadêmico, trabalhar a consciência do exercício. Entende? Então, e o meu objetivo, claro, tu mira o doutorado. Né? Esse é o objetivo para quem quer ir para a área da pesquisa. E eu lembro que quando eu entrei no carro, eu fechei a porta, né, botei o cinto e digo, aquele momento caiu a ficha. E esse momento eu nunca mais vou me esquecer. Que é o momento que tu vê, cara, eu terminei. O meu objetivo eu alcancei. Não sei o que vai ser daqui pra frente. Mas aqui a gente chegou hoje, no Brasil, tu terminar o doutorado, tu te torna um problema. Não tem muito o que fazer contigo. Né? Difícil de contratar, e aí vai indo. Bom, daí vai uma longa história. Daí vai outro podcast só pra falar da trajetória. Não é o caso. Mas enfim, terminei, né, o doutorado, tudo. Depois fiz um pós-doutorado, que o pós-doutorado as pessoas às vezes confundem as coisas, né? Pensam que pós-doutorado é um título. Tipo, ele é pós-doutor. Não. Isso não é um título, tu tem uma certificação. É um estágio que tu faz pós-doutorado para tu te estabelecer numa linha de pesquisa, te estabelecer como pesquisador de fato, começa a orientar alunos de mestrado ou fazer co-orientação. Né? Então ninguém é pós-doutor. A pessoa tem o doutorado, a pessoa é doutora. Né? Esse é o título, tem o diploma. E a pessoa pode ter ou não um pós-doutorado, mas tu não tem um diploma de pós-doutorado que tu bota na parede do lado do teu diploma de doutorado. Isso não é isso. Né? Então eu fiz um pós-doutorado depois. Né? E ali comecei a já ter algumas orientações. Depois entrei no Instituto de Cardiologia, voltei, na verdade, como professor do programa. Né? Então hoje eu sou orientador de mestrado e doutorado no Instituto de Cardiologia, onde eu fiz meu doutorado, que é um motivo de alegria para mim, né? Porque é uma pós-graduação em ciência da saúde, então tem diferentes áreas ali. E fui começar, veja, por isso que eu disse, né? Tem um problema ali quando tu defende doutorado, que não sabe o que se faz, tu não sabe o que tu vai fazer. Porque quando eu terminei o doutorado... Isso em 2015. Isso em 2015. No doutorado, tu trabalhava com personal? Eu ia perguntar isso agora. Trabalhando. Eu tive, assim, até uma parte da tua pergunta, que era o que eu tinha feito, né? Eu trabalhei com personal durante o mestrado, doutorado. Eu tive bolsa de mestrado, né? É um auxílio, né? Na época era R$1.200, né? Que é para tu não precisar te dedicar tu pode diminuir as atividades extras. O objetivo não é esse. O objetivo é tu ganhar e ter dedicação exclusiva. O que não é possível, né? Não tem como. Então eu tinha, né, na informalidade, mantive quase todos os meus alunos de personal. Né?
Por que foi importante? Porque eu terminei o mestrado, termina a tua bolsa também. Tu não continua ganhando. Não existe uma bolsa para mestres recém-formados. Não existe. Né? Então, continuei trabalhando como personal, entrei no doutorado, continuei no doutorado, quando eles me convidaram para fazer doutorado lá no Instituto, eles já disseram, né, eu já entrei com uma bolsa praticamente certa, né? Inclusive tinha um período sanduíche que eu ia para o INCOR, lá na USP, no laboratório da professora Maria Cláudia, então eu ia semana sim, semana não, para São Paulo, ficava 3, 4 dias e voltava. Então só ia a bolsa, as taxas, isso tudo acabava só no... E eu lembro que, como eu ia semana sim, por que eu ia semana sim, semana não e não ficava lá? Porque eu não podia largar os meus clientes aqui. Porque se eu ficasse lá, implicava em largar todos os meus clientes, toda a minha carteira de clientes, que é essencial, era essencial para manter para eu ter a minha sobrevivência, né? Então o que eu fazia? Eu ia semana sim, semana não. Na semana que eu lembro que eu ia na terça, voltava na quinta. Daí eu conseguia dar uma organizada ali, um dia por semana, alguns alunos faziam sozinhos, né? E eu atendia segunda e sexta, na outra semana eu atendia normal e mantive todo mundo. Então foi meio que um malabarismo ali, e avião, tudo quase semana sim, semana não. A tecnologia que tem hoje não, também isso foi, imagina, isso foi em 2011, não era tão simples, até tinha tecnologia, mas não que nem hoje. Sim. Né? E eu digo, não posso perder esses caras, porque bolsa acaba. E de fato, eu terminei o doutorado, continuei trabalhando como personal por muito tempo ainda, né? E claro, eu já dava aula em alguns cursos de pós-graduação, mas era aquela coisa, não era certo, não era que nem os meus alunos, era tudo certinho ali, né? Perdia um, entrava outro, a gente diz que o personal não tem estabilidade, mais ou menos, né? Porque se tu tem um emprego, tu perde um emprego, tu perdeu tudo. Se tu tem 10, 15 alunos de personal, tu perde um, perde dois, perde 3, bom, a pandemia é um caso à parte, mas... Tu vai perder alguns, mas tu não perde todos. Só se tu fizer uma cagada muito grande. Né? A não ser que tem aquele outro lado, né? Quebrou a perna, né? Fratura exposta, tem que ficar 2 meses de cama, fazer cirurgia, bom, daí tu tá ferrado. Aí não tem o que fazer. Aí vem a questão da instabilidade. Mas fora isso, né, eu mantive, como eu digo, durante o mestrado, durante o doutorado, meus alunos de personal. E eu só fui entrar numa universidade, né? Eu comecei a dar aula na Sojipa, na faculdade da Sojipa, na Faculdade de Educação Física, em 2017, né? E depois, em 2018, eu fiz o concurso na UBRA e comecei a trabalhar em fevereiro, né? Que é onde eu estou até hoje. Em 2018, também entrei no Instituto de Cardiologia como professor permanente, né? Eu já estava como colaborador, entrei como permanente, mas lá não tem um vínculo empregatício, né? Eu tenho a minha disciplina, quando saio eu recebo por isso, né? Quando meus alunos de mestrado, doutorado defendem as suas dissertações e teses, a gente recebe alguma coisa. Mas não dá para considerar como fonte de renda. Então, se eu não tivesse mantido os meus alunos, fazer um malabarismo, correr para cima e para baixo, eu não teria conseguido fazer mestrado e doutorado. Então, eu converso, né? O Johnny e eu já conversamos muito sobre isso. Tu não pode largar os teus clientes porque tu conseguiu uma bolsa, eventualmente conseguir algum emprego. Eu digo, cara, mantém porque aquilo ali é a tua segurança. Então, e assim, quando tu entrou na Ubra... Não, daí até porque eu tive um problema de horário, né? Eu não conseguia. Até por um tempo, assim, no primeiro ano, eu lembro que eu tinha 2 alunas, né? Que eu atendia por muito tempo, né? Mas muito, muito tempo mesmo, que eu consegui manter. Né, assim, horário mais pela, tipo assim, cara, né, é legal também a pessoa, uma delas é uma senhora de bastante idade já, né, que estava comigo há muito tempo e tem todo um carinho pela pessoa também. Então eu consegui manter um tempo, né? Eu tinha um aluno que de vez em quando eu atendia também. Mas a verdade é que uma hora torna insustentável. Hoje eu não tenho mais. Dá pra abraçar o mundo também. Eu me divido entre o UBRA, Instituto de Cardiologia, é o que eu faço. E não hoje. tem mais tempo. Não tem. Legal saber toda essa história. Só pra deixar bem claro aqui, galera. Uma história muito bacana. Tu vê que tudo isso te levou até tu conseguiu 2 anos depois, praticamente, para muito tempo depois pra conseguir a vaga na UBRA, né? 3 anos. 3 anos, né? 3 anos. E tu entraste ali em fevereiro de 2018, isso, né? Isso, fevereiro de 2018. Tá? Ok. Então, em fevereiro de 2018, eu entrei na faculdade em 2015. Se ele não tivesse feito toda essa caminhada e entrado na UBRA em fevereiro de 2018, provavelmente, hoje eu não estaria falando com vocês aqui. Esse podcast não existiria.
e muito provavelmente eu não trabalharia em educação física. Eu estaria em outro curso, em outra área. Porque a minha tendência, assim como tu teve perdido por muito tempo, exatamente por isso, por algumas cadeiras que não me chamavam atenção e para aquilo ali não me fazia sentido. Tem diferentes áreas. Diferentes áreas. E na época, o curso que estava mais em alta, em ascensão, era o curso de fisioterapia. E aí, dentro da Ubra Canoas, lá, me chamava muito mais atenção mesmo, pela questão que envolvia o curso. E eu ouvia falar, claro, de professores ilustres como Daniel, como Macedo, mas eu nunca tinha contato com eles. E tu foi a primeira pessoa que eu consegui ver ali na Ubra Gravataí já, que, pô, tem mais na educação física do que eu esperava. Eu consigo, dentro da fisiologia, dentro daquilo que a gente consegue aplicar, eu consigo ver que eu vou conseguir mudar a vida de pessoas e impactar a partir daqui. Então, que fique registrado mesmo que a tua pessoa, foi o divisor de águas na minha vida e hoje eu tô aqui. Obrigado, cara. Eu digo, não é porque a gente tá aqui conversando, já falei, externei muitas vezes isso, né? Em outras situações, o Lucas que tá aqui também, o Douglas foi meu aluno, o Diogo foi meu aluno. O que acontece? A gente fica muito feliz, eu tava conversando com o Flávio esses dias, né? E, aliás, não só esses dias, já falamos sobre isso em algumas situações. Vem aqui ano que vem. Que, assim, o que acontece? A gente fica feliz, nós ficamos muito felizes de ver que as pessoas dão certo. O que é dar certo? É o seguinte, tu vê que aquele cara que tu vai ter, assim, perdi a conta, obviamente, de quantos alunos já passaram por mim, né? A minha carreira no ensino superior ainda é curta, tem em torno de 6 anos, né? Mas o que acontece, gente? Passa muita gente. E a gente sabe que tem aquelas pessoas que estão lutando de verdade. O que é lutar de verdade? Às vezes vem de condições adversas, não tem condição financeira de fazer faculdade e não trabalhar, por exemplo. Né? Eu trabalhei durante a faculdade, né? Durante a faculdade eu tive um tempo de monitor, e o legal de ser monitor é que a gente aprendia, mas tinha um descontinho na época na faculdade. Né? Felizmente meu pai podia pagar minha faculdade. Né? Meu pai pagou, claro, não era fácil, mas ele pagou minha faculdade. Né? Então eu trabalhava para ter um desconto, né? Às vezes ele me ajudava com alguma grana, e eu lembro que teve uma época que eu trabalhava pela manhã numa academia ali na Cis Brasil, muito antiga, né? Academia Boa Forma, sei lá, fechou faz um tempo a academia. Quando eu trabalhei lá em ano 2000, essa academia já tinha, sei lá, 30 anos, sabe? Tinha aqueles aparelhos da Taurus no meio, né? E eu lembro que eu nunca mais vou me esquecer, eu ganhava R$2,50 a hora aula. Não tem como esquecer. R$2,50. É que não tem como esquecer. Eu trabalhava pela manhã, todas as manhãs. De tarde eu ia pra Ubra, porque eu dava monitoria, né? Eu era monitor de anatomia, depois de fisiologia. De noite eu tinha aula. E final de semana eu arrumei um estágio na Sojipa como organizador de jogos. Entenda-se recreação. O que eu entendo de recreação? Absolutamente nada. E eram todos os finais de semana, sábado e domingo. Do horário comercial, né, que seria das 9 da manhã, tipo às 6 da tarde. E pra mim tava ok. Eu tinha 20 anos, né? Era aquilo, me dava uma condição melhor, eu conseguia ter uma grana. E isso, de certa forma, foi importante, porque tu te acostuma a ter o teu dinheiro. Isso é muito importante. Então, tu te acostuma a ter as tuas coisas e tu ter um poder aquisitivo. Eu nunca fui muito bom com finanças, né? Minha mulher vai ver, ela vai dizer, realmente tu não é bom nisso. Né? E eu sempre fui meio consumista, né? Mas isso, de certa forma, me fez sempre querer estar trabalhando, querer estar ganhando dinheiro. Né? Então fez com que eu fizesse mestrado, doutorado, mantendo os alunos de personal, mesmo quando eu tinha bolsa, né? Felizmente eu consegui bolsa, sempre tive bolsa, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas eu só fui deixar de atender os meus clientes quando eu pude me dedicar exclusivamente para a minha atividade como docente de ensino superior, pesquisador. Aí sim, eu digo, não, então agora realmente não tenho mais como continuar isso. Então eu digo pra todo mundo, né? Não larga. Só larga quando tu tiver certeza do que tu quer. E fica a dica de hoje. Cara, então eu vou servir um café pra nós aqui e vai a primeira pergunta, Max, tá? De forma simples até. Como funciona o sistema vascular e como ocorre um infarto? Tá. Bom, essa parte, gente, de sistema cardiovascular, sistema vascular, na verdade, essa pergunta, né, e o tema do podcast, né, quando vocês me convidaram, é pelo seguinte, na verdade, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu fui trabalhar com sistema cardiovascular. Né? Tanto falando de fisiologia, fisiopatologia, de bioquímica cardiovascular, de biologia molecular, certo?
Por quê? Porque isso sempre me chamou muito a atenção, né? Porque ali eu podia trabalhar com bioquímica, trabalhar com radicais livres, etc. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de mortalidade, o que mais mata no mundo? Doenças cardiovasculares, eventos cardiovasculares. Principalmente infarto do miocárdio e acidente vascular encefálico. Né? Ou seja, quando eu falo de acidente vascular encefálico, quando eu falo de infarto do miocárdio, eu estou falando de doenças vasculares. Então, os vasos são um problema. A gente costuma dizer no meio, né, da pesquisa cardiovascular, na fisiopatologia cardiovascular, a gente diz o seguinte, que as pessoas são tão velhas quanto os seus vasos sanguíneos. Exato. A hora que o vaso sanguíneo envelhece e começa a ter complicações, o organismo inteiro sofre, paga o preço. Né? Isso tem um porquê. Né? Eu costumo fazer uma analogia em aula, principalmente na graduação, né, onde o pessoal está aprendendo o que é sistema cardiovascular. Eu costumo dizer o seguinte, imagine um sistema que precisa de uma irrigação em todos os seus setores, né, de um grande sistema, certo? Então a gente tem uma tubulação que leva, no caso do organismo, o sangue para todos os pontos deste sistema, que é o nosso organismo. Né? Então o que acontece? O coração, nesse contexto, é o responsável por manter tudo circulando. Eu digo assim, vamos lá, se a gente vamos pensar que um indivíduo médio, em torno de 5 litros de sangue no corpo. Tem uma variação de acordo com o tamanho, pessoas maiores têm mais, pessoas menores têm menos. Mas vamos lá, 4,5 litros, 5 litros, 5,5 litros de sangue. Né? Estes 5 litros de sangue, né, pegando uma média aqui, estes 5 litros estão em todos os pontos do nosso sistema, do nosso organismo. Ou seja, em todas as ramificações desse sistema, entre aspas, de encanamento, eu tenho o sangue distribuído. Né? Esse sistema de encanamento são os vasos sanguíneos. Né? Então o que acontece? Se nós somos um organismo que depende de sangue e, consequentemente, dos nutrientes que são entregues pelo sangue, sim, oxigênio, nutrientes alimentares que chegam nas células, né? Remoção do que não é necessário, eu entendo que a sobrevivência das células que compõem o nosso organismo depende desse suprimento adequado de sangue. Certo? Certo. Então o que acontece? Se há um problema nesse sistema de entrega, que eu fiz uma analogia com uma tubulação, né, esse encanamento, se há um problema com o sistema de entrega, quem não está recebendo tem o seu funcionamento comprometido. Quem é que faz com que com que esse sistema continue entregando o sangue? É uma bomba muscular chamada de coração. Não é isso? Então imagine o seguinte, eu tenho 5 litros de sangue distribuídos pelo corpo. No coração, eu vou ter lá, nos 2 ventrículos, nos átrios, algo em torno ali de 120, 200 ml distribuídos. Né? A cada batimento cardíaco, a cada ejeção pelo ventrículo esquerdo, que envia o sangue para toda a circulação, né, para a grande circulação, que a gente chama de circulação sistêmica, a cada batimento tem 60 ml sendo enviado ali. 50, 70, dependendo da condição, dependendo do tamanho da pessoa. Então vocês imaginem o seguinte, o coração, a vida inteira, é responsável por ficar ejetando essa quantidade de sangue. Quando eu passo por uma situação de maior estresse, como por exemplo no exercício físico, eu tenho um aumento da quantidade de sangue que o coração vai ejetar por minuto, que a gente chama de débito cardíaco. Então vejam bem, se o coração é responsável por fazer com que esses 5 litros fiquem circulando, né? E que o sistema vascular é responsável por entregar este sangue para todos os locais no meu organismo, para todos os tecidos, para todos os demais sistemas, se houver um comprometimento no funcionamento cardíaco, eu começo a comprometer o suprimento de todo o sistema. Não é isso? Isso mesmo. Uhum. Por outro lado, os tecidos que não estão recebendo bem, se o problema no encanamento for periférico, aquele tecido vai ter um comprometimento. O que acontece lá na diabetes do tipo 2? A complicação do diabetes é justamente uma complicação vascular. A pessoa começa a ter problema no suprimento sanguíneo para as extremidades, perde a ponta dos dedos, não é isso? Exatamente. Ali é uma doença periférica que está relacionada com uma doença cardiovascular. Ou seja, o sistema vascular está com problema. Quando a gente fala de infarto, né, a segunda parte da tua pergunta, o infarto é o seguinte, essa bomba muscular, que a gente chama de coração, é um tecido metabolicamente muito ativo. Bate a vida inteira, né?
É uma grande massa muscular. O tecido cardíaco é tecido muscular com as características do músculo estriado, que é o músculo esquelético, porém de forma involuntária, com a capacidade de gerar o próprio potencial de ação. Se é um músculo muito ativo metabolicamente, o coração tem um rico suprimento sanguíneo. Então o que acontece? Esse suprimento sanguíneo no coração a gente chama de circulação coronariana, que são os vasos que entregam o sangue para o músculo cardíaco, né? Só que esse leito coronariano, como qualquer segmento do sistema cardiovascular, tem vasos de grande calibre, vasos de pequeno calibre, que vão aumentando o seu número para chegar nas células cardíacas. Agora vocês imaginem que um desses segmentos, de maior ou menor calibre, tenha o fluxo sanguíneo interrompido por um entupimento. Todas as células que recebem o sangue por aquele segmento específico do meu sistema vascular, do meu leito coronariano, como há uma interrupção ali, todas as células que recebem o sangue daquela via não estão recebendo mais. Então, de uma forma leiga, é como se aquele pedacinho parasse de funcionar. Na verdade é isso. Por quê? Só que, claro, quando há um entupimento, né, o chamado uma obstrução, gera uma isquemia, o que acontece? Aquele local, aquela região, para de receber suprimento sanguíneo de forma parcial ou total, né? Depois eu falo sobre angina instável e estável, né? E aquele tecido começa a entrar em estresse, porque precisa de oxigênio, não está tendo suprimento. Tu começa a entrar num estresse metabólico, e se isso se prolongar, aquelas células vão morrendo. E não volta mais. Se as células morrem, tu tem a formação do tecido cicatricial ali. Tu perde uma parte. Se o infarto for de grande magnitude, quando tu tem uma interrupção do fluxo sanguíneo no leito coronariano, num vaso de grande calibre, numa grande artéria coronária, tu pode ter o comprometimento de uma grande parte do ventrículo esquerdo, a ponto da pessoa pode morrer por causa do infarto. O que é o desafio? A pessoa sente os sintomas. Quanto antes ela for atendida e for restabelecido o fluxo sanguíneo, menor vai ser o dano. Então, o infarto, de uma forma resumida, é uma interrupção do fluxo sanguíneo no leito coronariano, que pode ser de grande ou pequena proporção, e dependente dessa proporção do infarto, né, do quanto a gente vai ter de comprometimento do fluxo sanguíneo, vai ser o comprometimento do tecido cardíaco. Né? E aí, a consequência do infarto pode ser também uma grande perda funcional, ou uma pequena perda funcional. Tá? E Max, e essa pessoa que teve esse infarto, né? Quais os parâmetros que a gente tem que cuidar durante o treinamento para ela? Para ela ter um bom treinamento, para ela conseguir ter uma vida melhor, para ela ter uma recuperação melhor pós o infarto? Bom, vamos lá. É aquela história, né? A pior resposta que tu dá é depende, né? Mas depende. Pelo seguinte, gente, depende da magnitude do infarto, do quanto comprometeu. Se eu tiver um microinfarto, pegar um segmento muito pequeno, que não gere comprometimento funcional, porque veja bem, se eu perder uma grande quantidade de tecido cardíaco por um infarto de grande magnitude, aquela região, que nem tu perguntaste antes, aquela região vai literalmente ter uma morte de uma grande quantidade de células. Essas células são responsáveis pela contração do músculo cardíaco. Então, se eu perco uma grande quantidade de células, eu tenho um maior comprometimento funcional. Né? Tem um parâmetro para isso, que é a chamada fração de ejeção do ventrículo esquerdo, que é a relação entre a quantidade de sangue que o coração recebe, quando está relaxado, e o quanto ejeta na sístole. Né? Então, uma pessoa que teve um infarto de maior magnitude tem um comprometimento dessa função. Pode ter um comprometimento severo da fração de ejeção. Então, essa pessoa com maior comprometimento cardíaco, ela também acaba tendo a necessidade de um maior cuidado com relação à prática de exercício. O que é determinante, né, para quem vai trabalhar com infartado? Porque assim, as pessoas que sofreram infarto e têm um comprometimento do funcionamento cardíaco são aconselhadas a ter a reabilitação, que são 4 fases, na verdade. Começa a primeira lá no hospital mesmo. A pessoa infartou, está internada, a pessoa começa algumas atividades no sentido de se levantar da cama, tomar banho sozinha, e, fazer pequenos exercícios de mobilização. Isso faz parte da reabilitação já. Tu vai para uma fase 2 que ainda é no hospital.
né? Onde tu já começa a fazer algumas atividades mais voltada para... A fisioterapia trabalha muito nessa área, não é? Tu tem uma fase 3, onde a pessoa já tem alguma autonomia, já tem os resultados de exames pós-infarto para ver a magnitude do comprometimento, para que tu saiba a intensidade que tu pode treinar. E depois tu tem uma fase 4, que é de prescrição de treinamento, fora do ambiente hospitalar, com um trabalho multidisciplinar, onde tu tem o cardiologista, tu tem o fisioterapeuta, tu tem o profissional de educação física, tu tem o nutricionista, tu tem o psicólogo, tudo faz parte. Se a pessoa tiver acesso, é claro. Vamos pensar no mundo ideal. Ideal, isso. Então o que tu tem que saber para tu poder trabalhar com uma pessoa que infartou? Tu tem que ter o resultado dos exames e saber interpretar os exames. Basicamente, tem 2 exames que são realizados após, né? Quando a pessoa infarta, chega no hospital, é feito eletrocardiograma para ver o comprometimento do sistema de condução elétrico do coração, que vai te dizer se está infartando e uma ideia de magnitude do infarto. E o que se faz? Depois, né, do evento do infarto do miocárdio, obviamente a pessoa vai ser tratada, vai ter uma desobstrução de vaso, um tratamento para... normalmente a obstrução se dá por um trombo, né, que viaja, né, na circulação e entope determinado local. Se tu tem uma placa aterosclerótica, aquele vaso tem um menor espaço, a gente chama de luz vascular, ela é menor, porque tem uma parte que é obstruída. Sim. Então ali, se chega um trombo ali, pode entupir, né? Imagina o seguinte, se eu tenho um vaso limpinho, o trombo passa. Se eu tenho um vaso com alguma obstrução, por causa de um processo aterosclerótico, a chance de entupir ali é maior. Então quando chega no tecido, lá no tecido cardíaco, na circulação coronariana, se eu tenho placa, a chance de comprometer, de entupir é maior, não é? O que acontece? A pessoa vai ter um infarto e, como eu disse antes, depende da magnitude. Após o infarto, a pessoa vai receber a medicação para tentar diluir esse coágulo, né? E restabelecer o fluxo sanguíneo. Então a magnitude do comprometimento vai depender também de quão rápido essa pessoa é atendida para restabelecer o fluxo sanguíneo, né? Bom, aí tá... infartou, internou, né? Trataram a pessoa vai passar por uma bateria de exames bioquímicos, para saber, né, sistemicamente como é que está isso, né, como é que é o grau de comprometimento, perfil lipídico, etc. Mas para saber o quanto houve de comprometimento cardíaco, normalmente se faz 2 exames, além da ecocardiografia, que é para ver a funcionalidade cardíaca, para enxergar o coração. Tu faz uma ergometria. A ergometria é um teste de esforço. É um teste de esforço sem o consumo de oxigênio, por isso que é só ergometria, né? E a ergometria, ela não vai te dar limiares, tipo limiar anaeróbio, mas ela te dá um resultado com relação ao esforço. Tu pode fazer isso com um eletrocardiograma junto, né? Lá tu faz no hospital isso, né? E aquilo vai te dar um parâmetro. O parâmetro é o seguinte, vai dizer, olha, a pessoa chegou no máximo que ela conseguiu sem o que a gente chama de sem isquemia. Existe um limiar isquêmico. O limiar isquêmico é o seguinte, é a pessoa que tem um comprometimento cardíaco, ela vai fazer um teste máximo, ela pode chegar no limiar de isquemia, que é o limiar onde a pessoa começa a ter alguns sintomas. Começa a ter dor, pode ter até um desnivelamento, né, do segmento ST, que a gente diz que é traçado eletrocardiográfico, que acusa um processo isquêmico ali. Por quê? Porque o comprometimento cardíaco pelo infarto que ocorreu antes gera uma perda de função ao ponto de o maior esforço favorecer um novo processo isquêmico. Não por um novo entupimento, mas porque o comprometimento do tecido cardíaco no esforço gera em maiores intensidades já pequenas obstruções, pequenos processos isquêmicos. A gente chama isso de limiar isquêmico. O que acontece? Quando tu tem esse limiar isquêmico identificado, né, num teste ergométrico, normalmente se aconselha a fazer, porque durante o teste é mensurada a frequência cardíaca, né? Então, se tu identifica que, por exemplo, numa frequência cardíaca de 150 batimentos, a pessoa encontrou o limiar isquêmico, né? O que se faz? Se bota lá 10% abaixo disso, para tu ter uma prescrição. Tem uma margem mais segura para trabalhar. O que é o ideal? A ergoespirometria,
Então tu faz o teste de ergometria junto com o espirômetro, né, que a gente chama de ergoespirometria. E esse teste, ele vai te dar, então, durante o teste, tu vai aumentando a intensidade do exercício, vai aumentando o consumo de oxigênio e a frequência cardíaca, tá tudo sendo mensurado. O teste ergoespirométrico te permite identificar o ponto do chamado segundo limiar ventilatório, ou o limiar anaeróbio. Ou seja, é o ponto aonde no exercício começa a haver uma compensação muito grande dos sistemas anaeróbios. Ou seja, os sistemas aeróbios já chegaram no limite. Então, quando tu ultrapassa esse limiar, é o ponto onde tu tem uma compensação dos sistemas anaeróbios muito grande. Isso gera uma quebra na curva de ventilação, tu começa a aumentar a tua ventilação. Por quê? Porque como tu ultrapassou esse limiar anaeróbio, tu começa a ter um tamponamento do hidrogênio, que gera acidose, muito grande. Né? Então o aumento da acidose estimula os centros respiratórios pelos quimioreceptores e faz com que a frequência ventilatória comece a aumentar de uma forma muito mais elevada do que o próprio consumo de oxigênio. Isso a gente chama de ponto de compensação ventilatória. Então, quando tu identifica isso no teste, tu sabe que aquele é o ponto do limiar. Tu sabe que foi com determinada frequência cardíaca. O que tu faz? Prescreve 10% abaixo. E esses limiares batem o limiar isquêmico e o limiar anaeróbio? Depende, é que normalmente, é aí que tá. A pessoa pode ter um limiar isquêmico ou não, depende do comprometimento que ela teve. A pessoa pode não ter o limiar isquêmico. Entendi. Se tu tem um maior comprometimento, tu vai identificar um limiar isquêmico. Aparece no... E aquilo ali passa a ser o teu O norte. Ou seja, tudo vai depender da gravidade que foi, do tamanho que foi o infarto que a pessoa da teve, magnitude do comprometimento. É importante entender isso para poder saber como treinar, como trabalhar com a pessoa. Tem uma outra forma, né, que eu digo que não é a ideal. Não é ideal por quê? Porque o ideal é fazer ergospirometria com um eletrocardiograma lá no laboratório. Claro que existe o cardiologista dificilmente leva a pessoa no limite, né? Ela vai, porque tu tem que encontrar o chamado VO2 de pico, que é o máximo que a pessoa alcança e para o teste. Né? Só que, claro, depende do comprometimento, da idade, tem uma série de fatores que a pessoa não chega nesse limite. Né? Então às vezes dificulta um pouco a prescrição de treinamento físico. Mas te dá uma ideia de que, olha, a pessoa chegou numa alta intensidade para ela, claro, né? E não houve nenhum problema, ou seja, nenhuma situação de risco ali. Não se identificou risco. Então é seguro que essa pessoa faça exercício. Isso é importante, é uma ferramenta para prescrição e é a segurança do professor de educação física que está prescrevendo treinamento para alguém que é infartado, porque o risco aumenta. É claro que programas de reabilitação são programas seguros. É uma pessoa que tem algum evento a cada quase 800 mil pessoas participando. Esse é o dado. Né? Uma pessoa a cada 800 mil que estão fazendo um programa de reabilitação pode ter alguma complicação. É seguro. Só que a prescrição tem que ser bem feita, considerando todos os fatores que se levam em consideração para a proteção da pessoa, a chance é muito pequena de ter um comprometimento. E falando de prática, tu acha interessante, por exemplo, já que teria ali o dado, por exemplo, dos batimentos, utilizar uma escala subjetiva de Borg para ir associando com o nível de esforço do paciente? A escala de Borg, a escala subjetiva de esforço é fundamental. Fundamental. Tá? Porque, vamos lá, eu disse que tem uma outra forma de tu prescrever treinamento, né? E existe a frequência cardíaca de reserva. A frequência cardíaca de reserva é a diferença entre a máxima e a mínima. Não é? Então, tu tem aquela forma, a frequência cardíaca de treinamento é igual à frequência cardíaca máxima menos a de repouso, não é? Multiplica pela intensidade e soma a de repouso. Essa é a fórmula. Não é? Então, o que acontece? O que a gente diz? Que se tu não tem, né, o exame, etc., mas tu vai prescrever treinamento, bota entre 50% e 70% da de reserva. Esse é o número. Entre 50% e 70% de reserva com uma progressão lógica. A pessoa está muito bem, está voando, bom, começa a trabalhar em maiores intensidades. O que é o ideal? Ter o exame. A escala subjetiva de esforço é uma necessária ferramenta. Por quê? Porque, vamos lá, se tu tá trabalhando com alguém que é hipertenso, que infartou e toma beta-bloqueador. Beta-bloqueador bloqueia a atividade, o efeito simpático, ou seja, adrenalina e noradrenalina no coração, que aumentam a frequência cardíaca, aumentam a força de contração, aumentam a pressão arterial.
Como a pessoa é hipertensa, essa medicação bloqueia a comunicação de adrenalina e noradrenalina, mais especificamente a noradrenalina, com os seus receptores nas células cardíacas. Diminui o efeito, na verdade. Então o que acontece? Ok, tu diminui a pressão arterial. Perifericamente, causa dilatação, diminui a contratilidade dos vasos. Só tem um problema. Isso também vai diminuir a frequência cardíaca, por consequência. Diminui a força de contração cardíaca, diminui a pressão arterial, mas diminui a atividade cardíaca. E daí o que acontece? Tem uma pessoa que toma beta-bloqueador e ela vai fazer exercício físico. A frequência cardíaca sobe 10, 15% menos do que subiria sem a medicação. Depende do quanto a pessoa, qual a dosagem também, claro. Então o que acontece? Tu não pode confiar na frequência cardíaca apenas. Então o que tu faz? Escala subjetiva de esforço, que tem uma alta correlação com frequência cardíaca de reserva e uma alta correlação com consumo de oxigênio, inclusive. Se a pessoa sabe usar a escala de Borg, é uma excelente ferramenta. Quem trabalha hoje com consultoria é uma belíssima ferramenta para trabalhar até mesmo com pessoas que têm alguma condição cardiovascular que exija cuidado. Douglas, tinha mais uma pergunta aí? Tem mais uma. E como que tu acha que os exercícios podem impactar na longevidade dessa pessoa? Só posso fazer uma delas essa pergunta? Hoje, pelo menos esse ano, não sei se alguns colegas ficaram sabendo, mas só eu fiquei sabendo de 3 pessoas que infelizmente faleceram jogando futebol, né? Enfim, o quão perigoso é, né, relacionando a pergunta do Douglas, essas pessoas não treinarem durante a semana e jogar o futebolzinho de sábado, ou jogar aquele atleta de final de semana, o famoso atleta de final de semana, né? E se tu puder falar também os sinais do infarto, tu falou que quanto antes a certa pessoa ser atendida, quais são esses sinais, né? E o quão perigoso é esse atleta de final de semana, ser esse atleta de final de semana. Bom, é uma boa pergunta, né? Eu gosto de debater isso, tanto nas aulas de graduação e pós-graduação, pelo seguinte. Quando a gente fala de um atleta que teve uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória, o que está acontecendo ali? O problema não é a aterosclerose, não é vaso entupido. O problema não é esse. Ali, naquele caso, na maioria dos casos, obviamente, existem outras possibilidades, claro, mas o que acontece? Existe algo chamado morte súbita. A morte súbita é uma condição genética. Existem algumas síndromes, né? Síndrome de Brugada, de Wolff-Parkinson-White, que são situações onde tu tem um problema na condução elétrica do coração. A contração do músculo cardíaco se dá por um impulso autogerado pela própria célula cardíaca e é influenciado pelo sistema nervoso, aumentando ou diminuindo isso. Mas o coração tem um sistema de condução elétrico, que começa a contração dos átrios e vai para os ventrículos. Não é isso? Essas síndromes são situações onde há, né, sendo redundante, uma condição pré-existente, e o esforço, neste caso, por aumentar o estresse, aumenta o risco que essa pessoa tenha uma parada cardíaca. Então, assim, o problema não é o futebol, seja de final de semana, seja o futebol profissional, e outras modalidades, não acontece apenas no futebol. É claro que o brasileiro consome mais futebol, então é claro que sabe também mais notícias de futebol, mas acontece em outras modalidades também. Então o que acontece? O atleta de final de semana, se ele tem uma condição como essa, bom, vai acontecer jogando, vai acontecer talvez correndo na academia, entendeu? Não é a modalidade que é o problema, é uma condição, né, pré-existente que a pessoa não sabe. Quem é que sai para fazer um mapeamento genético para ver se tu tem o gene, a alteração genética que favoreça o desenvolvimento da síndrome? Não sabe, não faz isso, tu entendeu? E se não fosse num atleta, poderia acontecer com um cara que está lavando o carro em casa. Qualquer situação que aumente a demanda metabólica e, consequentemente, o débito cardíaco, ou seja, maior ativação simpática do sistema cardiovascular, na verdade, não só do coração, né? Aumenta o risco. Né? Então, se a pessoa já tem alguma ideia, né, já fez algum exame, sabe que ou teve na família alguma coisa, já tem a ideia que existe aquela condição, a pessoa vai ter alguns cuidados, dependendo do agravamento, a pessoa vai tomar alguma medicação, etc., e vai viver com aquilo. Né? Agora, para muita gente, acontece antes dela ter a menor ideia que ela tem essa condição. Quanto ao infarto,
Os sintomas do infarto, muitas vezes as pessoas confundem, claro, depende da magnitude do infarto. Eu tenho duas formas ali de chamada angina. Angina se refere a dor no peito, né? Traduzindo, tá? Tu tem angina instável e angina estável, tá? As duas situações se referem à obstrução de fluxo sanguíneo do leito coronariano, dos vasos que irrigam o coração, tá? Bom, quando a gente fala de infarto, como eu disse, e a gente está falando, na verdade, de uma doença vascular, dos vasos que irrigam o coração, não é isso? Diferente lá da morte súbita, que o problema é no coração mesmo, né? Ou seja, no músculo cardíaco e não nos vasos. Sim. Tá? O que acontece? Quando a gente está falando de infarto, como é uma doença vascular, obviamente isso vai progredindo, vai piorando o quadro. Tem pessoas que têm uma situação muito mais grave, outras que não têm. Né? Tem uma situação melhor, tem um quadro mais inicial, digamos assim, de formação de placa aterosclerótica, que é uma doença do vaso sanguíneo, tá? E que conforme isso vai progredindo, vai havendo o quê? Uma maior obstrução do fluxo sanguíneo de determinado ramo do leito coronariano. Né? Por que eu falei de angina instável e estável? Porque isso se refere à condição de formação, de evolução da placa aterosclerótica num vaso sanguíneo. Tá? Vamos pensar o seguinte, eu tenho uma placa que está se formando, que acontece por uma disfunção no tecido que protege o vaso, que a gente chama de tecido endotelial, não é? E essa placa aterosclerótica vai crescendo, vai havendo deposição de gordura, de cálcio, de cada vez mais infiltração de células imunológicas, vai ter produção de radicais livres ali, e a coisa vai crescendo, crescendo, crescendo. Né? Existe uma capa fibrosa por cima da placa aterosclerótica. Essa capa fibrosa, enquanto ela está espessa o suficiente, ela mantém aquela placa estável, certo? Conforme isso vai progredindo e a placa vai crescendo, ela pode se tornar instável. Instável significa que aquela placa pode se romper. Na verdade, essa capa fibrosa se rompe. E aquele pedacinho de placa ali, né? Aquilo se desprende e vai para a circulação. Aquilo pode fechar aquele mesmo vaso, né? Ou se desprende, vai para a circulação e entope em algum outro local. Tá? Quando a gente fala de angina estável, significa que há uma obstrução do fluxo parcial e em situações onde há um aumento da demanda metabólica, exercício, um esforço qualquer, a pessoa sente dor no peito. Por que ela sente dor? Ela está sentindo dor porque ela tem um comprometimento do fluxo sanguíneo. Tá? Só que esse comprometimento do fluxo sanguíneo não é total. Então, no esforço, a pessoa sente dor, sente os sintomas. Falta de ar, dor no peito, né? Às vezes, eventualmente, um enjoo, uma tontura. Isso acontece. Né? A tontura tem mais relação com o acidente vascular encefálico, mas, enfim, o suprimento sanguíneo pode ser comprometido também. Então, o que acontece? Na angina estável, a pessoa descansa, né? Diminui aquela situação de aumento de demanda metabólica, a pessoa descansa e esses sintomas vão passando lá, em menos de 20 minutos vai passando. Só que isso é um indicativo de que há um comprometimento cardíaco do sistema de irrigação cardíaco, né? Do leito coronariano. Então a gente chama de estável isso, porque não houve um infarto ali, mas está dizendo que o risco é maior, porque tu já tem uma situação de comprometimento, né? do fluxo sanguíneo. A angina instável é em situações onde há uma obstrução ou total, né? Ou parcial, na verdade, assim, não chega a ter o infarto mesmo, mas tu tem uma situação de descolamento de placa, de rompimento dessa capa fibrosa, e isso pode gerar uma obstrução de maior magnitude. E aí, neste caso da angina instável, onde tu tá tendo uma situação isquêmica, descansar não vai diminuir a dor. A dor é maior, dura mais tempo, não é? E é uma situação onde tu precisa de atendimento. Não é? Então o que acontece? Depende do sintoma, vai te dizer que, de uma forma simplificada, ou marca médico o mais cedo possível para ver o que está acontecendo, ou vai para emergência, porque tu está infartando. Né? Ou tu estás infartando ou está a ponto de infartar, no caso da angina instável. Né? Porque aí sim a obstrução é de maior magnitude, digamos assim. Tá? Acho que foi bem respondida, bem bacana. Acho que outra pergunta que a gente leva aqui é como funciona a adaptação do sistema vascular ao treinamento aeróbio e anaeróbio.
Né? Como que ele se adapta a esse tipo de estímulo e o que ele traz de benefício? Tu fala de vascular especificamente ou cardiovascular? Cardiovascular. Cardiovascular, Sistema então coração e vaso. Coração e vaso, exatamente. Coração e vaso. Bom, o que Até acontece? porque tem muita coisa dita que, né? Vai pra esse lado. Aeróbio, né? Enfim. É. Faz mal, tem que fazer só força, tem que fazer. Enfim. É. Já deve ter escutado esse tipo Tem de... muito mito. É. Não é mito, não vou nem usar esse termo, tá? Mito é outra coisa. Semanticamente não é bem isso. Mas tem muita. Tem muito conhecimento superficial. O conhecimento superficial é o cara lê lá um post qualquer e sai falando como se fosse expert no assunto. Aliás, isso é um sintoma do brasileiro, né? Pode botar para qualquer área. Né? Na área de exercício não é diferente. Um dos grandes problemas da internet. Exatamente. Cada um bota o que quer e... Eu digo, essa democratização da internet às vezes é um problema, porque cada um fala o que quer. Então não tem nenhum tipo de filtro ali. Né? E se não gostarem, tu pode ser cancelado ainda, depende. Ah? E se não gostarem ainda, tu pode ser cancelado. Claro que entendeu? pode. Né? E vai. E vai ser. É. Bom, vamos lá. Mas também tem um outro lado. A ciência evoluiu muito. A gente sabe muito mais hoje. Né? Há não muito tempo, tu falar em treinamento de força para um cardiopata, não, vai fazer aeróbio. E tem um porquê disso, né? Não é uma bobagem. Tá? Tu falar em treinamento isométrico para hipertenso, isso estava nas recomendações do American College. Não podia. Né? Tu não fazia treinamento isométrico para hipertenso. Para pós-infartado, para cardiopata com insuficiência cardíaca, tu não fazia treinamento isométrico. Eu me lembro disso. Né? Isso tinha um porquê. Não era uma bobagem. Né? Claro, as novas... A gente diz que a ciência é fantástica pelo quê? Porque a ciência só muda, e ela muda constantemente, quando vem uma ciência melhor. E quando eu não me refiro a um método melhor, mas eu digo a uma resposta mais completa. Então não é vergonha eu pensar de uma forma e novas informações me fazerem mudar a minha forma de pensar. A ciência tem isso. Por isso que ela é tão bonita, né? E é legal a gente trazer isso para a ciência do exercício, que é extremamente rica. Com relação ao treinamento aeróbio e anaeróbio, eu vou chamar aqui de aeróbio e força, tá? Pode ser. Para facilitar. Certo? Vamos lá. Tem muita pesquisa sendo feita ainda trazendo essa discussão da modalidade, ou seja, de diferentes estímulos, para diferentes condições fisiopatológicas. Nós agora estamos terminando, inclusive, mais um artigo de um aluno de mestrado, que nós fizemos uma revisão sistemática com meta-análise, pegando todos os estudos que a gente tinha, de acordo com os nossos critérios de inclusão, né, para avaliar estudos que avaliaram, na verdade, os efeitos do treinamento aeróbio, do treinamento combinado, força e aeróbio, e do treinamento de força isoladamente, nas suas diferentes vertentes, né, em idosos hipertensos. E a gente avaliou 2 parâmetros ali. A gente avaliou, ou melhor, a gente incluiu estudos que avaliaram a rigidez vascular, né, que se refere à complacência do vaso, que diminui com a idade e mais ainda na hipertensão, e a função desse tecido que protege o vaso, que é o tecido endotelial, né, que garante a saúde vascular e controla o tônus. E o que a gente viu? Né? Existem muitos dados com relação ao treinamento aeróbio. Né? Seja intervalado, seja contínuo de intensidade moderada. E os resultados são muito bons. O treinamento aeróbio funciona, né, para a saúde cardiovascular. O coração tem uma hipertrofia excêntrica, que significa o quê? A câmara cardíaca aumenta, não é? Recebe mais sangue, consequentemente pode ejetar mais sangue, aumenta a eficiência, não é? E a parede muscular também tem hipertrofia. A parede fica mais forte. Então o coração de um indivíduo que faz treinamento aeróbio é mais eficiente. O parâmetro que eu falei para vocês antes, a fração de ejeção, aumenta muito com o treinamento aeróbio. Certo? Então, quando a gente fala de reabilitação cardíaca, o treinamento aeróbio é uma modalidade que é primeira opção. E não é por acaso. Né? Daí entra a história do treinamento de força. Né? O treinamento de força tem aquilo. Durante o exercício de força, né, do treinamento resistido, na verdade não é resistido, né? Treinamento de força. Não fazendo vamos falar corretamente. O treinamento de força tem algumas características. Não é? Tem a questão metabólica do metabolismo anaeróbio, lático e alático, né? O metabolismo glicolítico. Tá? Bom, ok. Só que assim, tem um lado que é o treinamento, tudo que sempre que a gente sobrecarrega o sistema glicolítico,
né, da glicólise anaeróbia, a gente está, de certa forma, também exigindo metabolismo aeróbio. Por quê? Porque tudo que é produzido anaerobicamente vai ser metabolizado aerobicamente. Então é uma questão de bioenergética que a gente deve considerar aqui. Mas, enfim, falando da modalidade, tá, e sistema cardiovascular, o treinamento de força gera uma hipertrofia cardíaca, que não é ruim. Porque antes se pensava, né, treinamento de força diminui a câmara cardíaca, pode diminuir a funcionalidade. E não, a gente tem trabalhos com a avaliação de levantadores de peso olímpico que não tem nenhum tipo de disfunção cardíaca se tu comparar com um maratonista. Não é? Por quê? Qual é o problema? O problema é se tu tiver uma hipertrofia cardíaca que diminua a câmara cardíaca, né? Diminua a câmara ventricular. Porque se diminuir o espaço do ventrículo, bom, daí tu recebe menos sangue, ejeta menos sangue, tu pode ter uma perda funcional ali. Perfeito. Do ponto de vista de fração de ejeção, de débito cardíaco. Mas o treinamento de força não faz isso. O treinamento de força não atrapalha e ajuda o próprio coração, falando de coração. Então, do ponto de vista cardíaco, eu digo que não existe nenhuma estratégia melhor do que treinamento combinado. Ou seja, o componente aeróbio e o componente força. Falando de coração, tá? Mas por que eu estou falando do combinado? Porque assim, para o tecido cardíaco, a força não é, digamos assim, um determinante. O aeróbio tem um efeito muito importante, tá? Mas no resto do organismo, no sistema músculo-esquelético, no sistema vascular, o treinamento de força traz muito benefício. Se a gente for falar de idosos ainda, o treinamento de força é essencial para o idoso. O próprio consumo de oxigênio, que é uma adaptação do treinamento aeróbio, o consumo de oxigênio aumenta no idoso que está numa situação de sarcopenia pelo fato de recuperar a massa muscular. Porque a perda de massa muscular está relacionada à perda de capacidade aeróbia. Certo. Não é? Então tem que ter treinamento de força junto. Tá? Falando do ponto de vista vascular, tem uma série de resultados contraditórios. Contraditório que eu digo o seguinte, contraditório não é que um tá errado, o outro tá certo, não é isso. Mas tem resultados em diferentes linhas, tá? Falando do treinamento de força isoladamente, tá? Se a gente for falar de treinamento de força pro vaso sanguíneo, tá? Tem dados que mostram melhora da função endotelial, da função vascular global, digamos assim, de uma forma simplificada. Mas a rigidez vascular, muitas vezes ela aumenta. O vaso se torna menos complacente ou não muda em resposta ao treinamento de força. Por quê? Porque o treinamento de força, com a contração muscular, eu tenho ativação de mecanoseptores, que aumentam a atividade simpática. Isso é essencial para aumentar o débito cardíaco durante o exercício. O treinamento de força gera um aumento gradual, principalmente da pressão sistólica, que é, né, quando a gente mede a pressão arterial, tem a sistólica que é alta e a diastólica que é baixa, né? 120/80, 120 é sistólica, 80 é diastólica. Com o treinamento de força, o que acontece? A sistólica aumenta. Só que como o treinamento gera dilatação periférica, né, o músculo, os vasos que irrigam o músculo esquelético, pela ação do próprio sistema nervoso simpático, causa dilatação na musculatura. Ou seja, nos vasos que irrigam a musculatura. Então, tu tem dilatação periférica. De modo que a pressão sistólica sobe no treinamento de força, mas a diastólica se mantém. Então, no treinamento de força, tu vai ter lá, a pressão vai passar de 120 milímetros de mercúrio para 170, 180, 200, né? Mas a diastólica quase não se altera, porque tu tem dilatação periférica. Então, a resposta à pressão diastólica, que se refere à pressão que permanece no vaso após a contração do ventrículo, essa praticamente não se altera. Né? Então, o treinamento de força ele não é ruim para o vaso. E também estimula uma melhora da função endotelial. Né? A discussão com relação a treinamento isométrico é um pouquinho diferente. Porque, vamos lá, como no treinamento isométrico tu mantém a contração muscular por determinado momento, tu inclusive comprime os vasos sanguíneos do músculo. Não é só no treinamento dinâmico, contrai e relaxa. Isso permite dilatação. Agora, no treinamento isométrico, como tu mantém contraído por períodos, né, nos diferentes exercícios que tu faz, isso gera um aumento um pouco maior lá da tua pressão. Isso começou pela possibilidade de picos pressóricos, se falou muito em treinamento isométrico não é legal para o hipertenso, pode comprometer mais ainda o sistema. O que se viu, o que está se vendo recentemente? Que o treinamento isométrico para o hipertenso tem um efeito tão benéfico
quanto o treinamento aeróbio. Reparem que eu não estou falando do treinamento de força dinâmico. Estou falando do aeróbio. Então, vários trabalhos têm colocado o componente isométrico no treinamento de força para favorecer a função vascular do hipertenso. Resultados recentes mostram. Eu estava numa banca no início desse ano de um aluno justamente do professor Álvaro, lá da URGS, que trabalhou, né, na verdade, tinha um projeto relacionado a aumentar o componente isométrico no treinamento de força para melhorar a função vascular, a função endotelial. Então, as coisas mudam, você entende? Se eu deixar aqui mas o que é o ideal para o cara que é cardiopata, que é hipertenso, que tem já tem uma idade, digamos, mais avançada, vamos botar fator de risco, tem, sei lá, tá com sobrepeso ou obesidade, é um treinamento combinado bem prescrito, controle de intensidade, né? Em torno de 50%, 60% de uma repetição máxima para força, 60%, 70% da frequência cardíaca de reserva, de preferência fazer os exames, ergometria, né, conversa com o cardiologista do cara, isso é muito importante, ter esse contato com quem faz a avaliação da saúde cardiovascular, e a gente faz a nossa parte com a prescrição correta, utilizando o máximo de informações possíveis. Tá? Bom, eu acho que pra gente finalizar essa aula, nem foi um podcast, né? Foi uma aula que a gente teve aqui de tarde. Max, queria te perguntar um recado que tu deixaria pro pessoal que tá assistindo a gente, que tá começando, ou que já tá na graduação, que já tá terminando a faculdade. Qual o recado tu deixaria para esse pessoal? Na linha de sistema cardiovascular. Vamos falar de saúde cardiovascular, então vamos manter o tema. Acaba sendo um pouco mais generalista para a ciência do exercício de forma geral. Bom, vocês devem ter visto, né, pela nossa conversa aqui, que o sistema cardiovascular, obviamente, é um dos pontos mais importantes quando a gente fala de expectativa de vida da população. Né? Repito, o que mais mata são eventos cardiovasculares. Tá? Então, o vaso é determinante. Se o vaso está saudável, a pessoa tem uma... Claro que pode ter outras situações, mas se o sistema cardiovascular está comprometido, a pessoa tem um problema ali na sua expectativa de vida. Tá? Bom, o sistema cardiovascular é algo extremamente complexo, mas existe um casamento que dá certo quando eu vou unir ciência do exercício e sistema cardiovascular. Né? O sistema cardiovascular e o exercício físico é uma parceria que dá muito certo e ela é essencial. Tá? Então, eu digo para os profissionais da área do exercício, eu não vou restringir apenas a educação física. Para todo mundo que trabalha com a ciência do exercício e consome o conteúdo ciência do exercício de alguma forma para a sua prática profissional. Se aprofundem. Estudem de fato o sistema cardiovascular e o comportamento do sistema cardiovascular na situação de doença e exercício, e apenas falando de ciência cardiovascular e exercício físico. Porque a forma de entender o benefício do exercício físico para o doente cardiovascular, a pessoa que tem alguma condição fisiopatológica cardiovascular, é primeiro entender o que o exercício faz no sistema cardiovascular. E para isso a gente precisa um pouco da fisiologia como um todo, não dá para pensar de forma isolada. Eu costumo dizer em aula que professor de educação física adora, né? E a gente tem que fazer essa autocrítica, estamos entre professores de educação física aqui, professores de educação física que estão assistindo, o pessoal adora fazer a avaliação, na avaliação física das academias, o pessoal faz o quê? Percentual de gordura, na melhor das hipóteses, um cálculo para massa livre de gordura, né? Densidade óssea, mas a gente tem que pensar que tem muita gente ali que está muito preocupada com isso. Talvez seja interessante um parâmetro de saúde cardiovascular. Ah, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso se quem faz é o médico? Mais ou menos. Existe um parâmetro chamado duplo produto. Produto, frequência, pressão. O duplo produto me dá indiretamente uma estimativa do consumo de oxigênio cardíaco. Ou seja, o quanto o coração está sofrendo com a sua, seja em atividades do seu cotidiano, né? Lavar louça, tomar banho, seja lá, e inclusive no exercício físico. A questão é, o duplo produto tu faz o quê? Tu multiplica a frequência cardíaca, né? Pela pressão sistólica, pela pressão arterial sistólica. Né? Multiplica um pelo outro, tem o duplo produto. Pessoas que têm uma maior sobrecarga cardíaca, por exemplo, o cardiopata, o hipertenso,
vão sofrer mais. Por quê? Porque a pressão arterial sistólica, que é um dos componentes da equação, vai estar mais elevada. Normalmente, quem tem hipertensão também tem uma frequência cardíaca de repouso mais alta. Por quê? Porque a pressão elevada tem relação com um aumento do tônus simpático, né? Adrenalina e noradrenalina. Então, se tu tem a pressão elevada por uma hipertonia simpática, tu também acaba tendo uma maior frequência cardíaca. Multiplica um pelo outro, tem um resultado de duplo produto alto, acima de 10 mil. Não é? O treinamento físico faz o quê? Aumenta o tônus parasimpático, o fluxo vagal, né? E diminui o tônus simpático. Então tu acaba reduzindo pressão arterial, reduzindo a frequência cardíaca de repouso. Se tu fizer a mesma multiplicação, o valor vai dar mais baixo. Ou seja, tu tem uma menor sobrecarga cardíaca em repouso. Mostra que o sistema é mais eficiente. Isso qualquer um pode fazer. Tu só tem que ter um esfigmomanômetro, né? Um medidor de frequência cardíaca, dá a condição adequada, a pessoa em repouso, né? Sim, Né? sim. Faz a avaliação algumas vezes, faz isso no início de um programa de treinamento com um cardiopata, faz depois de 3 meses, depois mais 3 meses. A modificação é muito mais importante para aquele cara que chegou ali para ti por ter uma condição fisiopatológica cardiovascular do que saber quantos milímetros tem a dobra cutânea abdominal. Né? Sensacional. Então a gente tem que trazer a ciência um pouco mais para nossa prática. Né? Então fica a minha dica, sejam criteriosos. Sensacional. Ô, Max, eu geralmente quando fazia as lives, um ping-pong né, com a galera, então vou fazer ali uma pergunta, geralmente uma frase, até vou te liberar uma frase, geralmente é uma palavra, mas vou te liberar uma frase. aí. Estamos bonzinho hoje. Mareiro, velho. Ah, eu sei que tu falou que gostava de basquete, mas Gosto. aqui Gosto. no Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, como a política, é muito polarizado, né? A questão do Grenal. Sim, Então, teu time de coração aí nenhum. não gosta de futebol. Já tinha me comentado uma vez. Não da modalidade, né? Eu não tenho. Sim, agora a Copa do Mundo eu vou assistir, por exemplo. Ali eu me atualizo. Sim. E tem uma história engraçada. Né? A minha filha, né? Ela gosta. Minha filha gosta de futebol. Tem os amigos, né? Até os filhos dos padrinhos dela, do meu afilhado também, que gostam de futebol, né? Então, eles têm o álbum da Copa. Daí que se eu pegar o álbum inteiro da Copa, e eu fiz isso, eu sei o nome de uns 4 jogadores. E eu cito aqui. Neymar, sei o nome dele, né? Sei quem é. Messi, Cristiano Ronaldo e o Alisson, que é o goleiro bonitão aqui. Boa. Acabou o meu conhecimento de futebol. Mas eu vou assistir a Copa do Mundo e pior, comprei o álbum, tô comprando as figurinhas e eu não gosto de futebol. E eu colo com ela lá e ajudo ela a trocar até. Mas o álbum tem até locais, né? pra Então eu trocar vou figurinha. assistir, eu vou me inteirar um pouco mais do futebol na Copa do Mundo. Daqui a 4 anos eu vejo de novo. Tá, então vamos lá, vamos pro que tu gosta, então. NBA, Ok. teu time. O meu time hoje é o Boston Celtics. Porque hoje. Porque eu tive toda uma fase de Chicago Bulls na era Michael Jordan. Sendo Boa. bem Boa. O sincero. que achou do documentário? Chegou a ver? Qual a Do The Last Dance? Cara, eu vou te responder da seguinte forma. Eu assisti 17 vezes. Todo. E é sério? Tá, não contei, mas deve ter sido por aí. Foi bom. Eu achei sensacional porque mostra ali... mostra um lado de uma pessoa difícil de lidar. Um gênio. Um gênio, eu digo... Eu não tô falando um gênio na quadra. Ele é uma pessoa genial. É um ser humano genial. Uma pessoa que tudo que ele botou a mão virou ouro. Então não é aquele atleta apenas. É um cara que ele tem liderança, ele pode ser um escroto em alguns momentos, mas os colegas dele, do Michael Jordan, disseram que, veja bem, ele era uma pessoa que era um imbecil para trabalhar. Imbecil não é o termo, era um cara, um escroto, vamos usar um termo brasileirado, né, que eles chamam de asshole lá nos Estados Unidos. Ele era um cara insuportável, mas ao mesmo tempo ele era o melhor colega que alguém podia ter de equipe. Porque ele era o melhor do mundo, é o melhor da história, de uma forma quase inquestionável, né? Não sei para pessoa que tem memória curta, né? E ele era, obviamente, o cara que era o líder do time, ele era capaz de quase sozinho ganhar, né? Fazer o time ser campeão, mas ele botava todo mundo nas costas para ser campeão junto com ele. Então ele tinha o padrão alto, mas ele botava todo mundo naquele padrão, mas ele fazia todo mundo dar o seu melhor.
Então, e depois a vida, obviamente, pessoal dele como empresário, ele ganha não sei quantas vezes mais do que ele ganhou durante Sim. a carreira na NBA. Então, para mim é uma pessoa genial. Tia, tua comida preferida? Carnes, de preferência no estilo parrigeiro, ou seja, na brasa lá. Estilo musical? Rock blues, Banda preferida? Ou blues. Beatles. Máquinas ou pesos livres? Não tem como os dois. Se não fosse professor, seria? Professor Jogador de universitário ou de basquete, educação ele física? falou, meu? Não, esse não dá. Eu vi que eu era bom pra jogar com a galera. Não dá, ia ser medíocre, né? Se eu não fosse, vou botar o professor universitário, pesquisador, se eu não fosse isso, cara, eu acho que eu iria pra área de informática. Gosto de Parecido. tecnologia. Parecido. Igual. Ser professor é? Um ato de resistência. Educação física pra mim é? Ciência do exercício. Agora eu vou te botar um pouco na fogueira. Tu viu? já tá fazendo isso. Mas vamos lá. Tá só na esquiva. Eram 3, mas eu vou ter que te liberar até 5, viu? 3 referências na área. Professor Álvaro Reichak, meu orientador de mestrado. Professora Maria Cláudia Erigoyen, uma das maiores pesquisadoras do Brasil e do mundo na área de sistema cardiovascular, professora do INCOR da USP, chefe do departamento de hipertensão. A terceira pessoa, muito difícil. Mas uma pessoa que eu fiz, onde eu fiz o meu falando de ciência nacional, não vou falar de mundial, não, vou falar de pessoas que estão aqui que eu tive contato. Professor Paulo Ivo Homem de Bittencourt Júnior, professor do departamento de fisiologia da URGS, sem dúvida a pessoa com mais genial, às vezes difícil de lidar, o Álvaro também vale isso, mas talvez a pessoa mais genial que eu tenha tido contato na minha vida, aprendi muito com ele, tive a honra de poder fazer meu mestrado no laboratório dele. Então são essas 3 pessoas. Pessoa mais famosa que treinou. Chegou a fazer... Tu me comentou uma vez do Ronaldinho, não? Talvez. Não, o Ronaldinho Gaúcho, na verdade, nós fizemos a avaliação dele. Na verdade, nem era no grupo do Álvaro, a gente trabalhava, obviamente, nós fazíamos atividades no laboratório de fisiologia, né, que é coordenado por ele. E em determinado momento, eu não lembro qual foi o ano, se foi 2008 ou 2009, eu não tenho certeza, tá? Ele veio para o Brasil, estava de férias, e levaram para fazer uma avaliação de consumo de oxigênio ali, né? E ele, então, fechamos todo o laboratório para fazer a avaliação com ele. Ele meio que deu um caô ali no teste. Miguel. Mas era um cara sensacional, assim, uma pessoa extremamente educada. Nós ficamos muito tempo conversando com ele, inclusive aquelas perguntas óbvias que tu faz pro cara. Quem é o melhor da história pra ti? Essas coisas, assim, a gente conversou com ele. Ele foi extremamente acessível, né? Fez questão de conversar, de bater papo, deu risada ali. O irmão dele era meio escroto. Tava ali, Enfim. Mas ele é um cara muito legal e eu acho que a pessoa famosa foi ele, né? A única... Na verdade, a formulação da frase foi... Mas a pessoa famosa que a educação física te proporcionou a conhecer, né? Pessoa famosa. Sim. Conheci através do meu trabalho. Olha, eu vou falar do meio acadêmico, não adianta, né? Sim. A pessoa talvez mais de maior relevância na ciência mundial que eu conheci e trabalhei foi a minha co-orientadora de doutorado, a professora Maria Cláudia Erigoyen. Ela realmente é se tu pegar, botar o nome dela no PubMed, é uma coisa absurda, né? Meu sonho é um dia ter metade do que ela tem lá. Max, um sonho que tu não realizou ainda. Um sonho que eu não realizei, cara. Eu já fiz muita coisa, cara. Eu tô realizado. Sou realizado, eu quero ter capacidade de manter. Eu tenho minha família, tenho minha filha, tenho tudo que eu alcancei, que eu queria alcançar academicamente, eu estou alcançando e construindo. É uma construção que vai até a hora de ir pro túmulo, né? Mas eu pratico a ciência, eu me tornei um cientista, né? E tento ser um melhor a cada dia. Eu estudo muito até hoje, não apenas chega num ponto que o cara já não estuda mais. Eu estudo muito, cada vez mais. Antes de vir aqui, eu dei uma olhada em algumas coisas pra gente conversar. Mas é um assunto que tu domina, é verdade, mas eu preciso saber o que eu tô falando, eu preciso me estar atualizado. Então, se eu disser assim, algo que eu quero muito, assim, que eu almejo continuar fazendo ou aumentar o quanto eu faço uma atividade, eu quero chegar num ponto da minha vida que eu tenha tempo para ler e estudar tudo que me interessa.
Ou seja, porque hoje a minha atividade me consome muito tempo. Então, assim, eu tenho um fascínio pela leitura, por experiências, por viajar. Então, eu queria ter dinheiro não para comprar uma Ferrari, não é nada disso. Até porque, né? Vamos lá. Mas eu quero ter uma condição de ter tempo, de me dedicar a esse tipo de atividade. Quero ficar cada vez mais tempo com a minha filha, né, que é a grande paixão da minha vida. Então, assim, ter a possibilidade financeiramente de conhecer outros lugares. Então, assim, na verdade, é o que eu tenho, mas, digamos assim, melhorar a condição do que eu tenho. Mas eu não tenho não tem nada que eu tenha almejado e não tenha, de certa forma, conseguido ou esteja conseguindo, digamos assim. Show. Perfeito. A última, juro que é a última da fogueira. Tá. Não, até agora não ajudou muito, né? A favor, a gente sempre discute isso, né? Discutimos até no primeiro programa, no primeiro episódio. E nas lives que eu fazia era meio que dividida essa questão. Se tu é a favor ou contra de ter algum tipo de teste físico no vestibular de educação física. E eu digo um teste, não precisa ser o militar, aquele como era antigamente, mas enfim, algum tipo de teste físico. Tu é a favor ou contra? Ou o formato atual da prova teórica pra ti é o... Cara, essa foi a mais difícil, cara. Tu deixou a mais difícil por último. Olha, vamos lá. Ser contra... Mais uma vez, eu detesto esse tipo de resposta evasiva, mas depende. Porque assim, tem coisas que tu não sabe quando tu entra na faculdade de educação física. Eu, por exemplo, entrei porque eu gostava de esporte. Eu não trabalho com esporte, nunca trabalhei diretamente com esporte, treinamento, né, de equipes. Nunca fiz isso. Eu fui para a área da ciência do exercício. Seria muito interessante eu ter uma condição física razoável, tento me manter ativo, né, menos do que eu gostaria também, né. Mas a verdade é que pro que eu faço hoje, um teste físico não faria sentido. Agora, por outro lado, e por isso depende, quando tu entra na faculdade, tu não sabe para que lado tu vai, né? Eventualmente, depende da tua prática, tu ter uma mínima condição física é importante. Agora, barrar a entrada de uma pessoa porque ela não conseguiu correr 2 quilômetros em 12 minutos, ou fazer 3 barras, isso não faz sentido nenhum, na minha opinião. Porque daí tu vai limitar uma pessoa que, por exemplo, tem algum tipo de deficiência, essa pessoa não vai entrar. Porque ela não vai conseguir correr, não vai conseguir fazer barra, não vai conseguir fazer apoio. E ela pode ser uma pessoa brilhante na atuação, na prática. Ela não vai fazer exercício, mas essa pessoa pode atuar para contribuir para a ciência da educação física de uma forma extremamente ativa. Então, esse tipo de balizamento não tem como não ser contra, né? Porque não faz sentido. Agora, claro, depende da tua atividade, pode ser que isso seja relevante, né? Tu ter um cuidado com a tua condição física, eu acho que é importante considerando o que tu vai fazer. Agora, impedir que uma pessoa entre numa área de estudos porque ela não consegue fazer tantas barras, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Então, tanto que ninguém faz mais, né? Sim. Né? Max por Max. Eu nunca entendi bem essa pergunta. Ela é capciosa. Quem é o Max? Ok, eu sou uma pessoa que tem uma paixão muito grande por conhecimento. Das mais diferentes áreas. Então, eu sou uma pessoa curiosa. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Não sei se é esse tipo de resposta que se dá para esse tipo de pergunta. Tá, perfeito. Foi mais ou Mas menos. é Quando ele me isso aí, perguntou também numa live, foi mais ou menos por aí que eu fui também. Tem aquela coisa, né? Quando a pessoa faz uma entrevista de falar de ti emprego. mesmo, Quando uma pessoa faz uma entrevista de emprego, daí chega lá no RH, o RH faz assim: qual é o teu maior defeito? A pessoa, eu sou muito perfeccionista. Não é defeito, tá querendo te enaltecer. Né? Mas eu digo assim: olha, sou uma pessoa que tem curiosidade, gosta de conhecer, aprender. Então, talvez seja uma definição, meu respeito. Né? Isso eu acho que é algo que. E aí vem aquilo que eu estava respondendo para vocês antes. O que tu gostaria, um sonho que tu não realizou? Na verdade, eu quero conseguir continuar desenvolvendo o que eu desenvolvo. Basicamente é isso. Então, acho que acaba indo nessa linha. Bom, acho que eu falo por todos nós aqui que foi uma grande honra ter o Max aqui com nós, agradeço. Principalmente pra gente que já foi aluno, que já conviveu com ele por tanto tempo ali na Ubra, até se formar. Agradecer ao Johnny Studios, que agora está se tornando Atos, produtora musical.
agradecer pelo espaço, agradecer pela presença de todos aqui, falar que foi uma grande honra essa aula que a gente teve contigo e ter, não só ter como professor, mas como amigo nosso mesmo. Sem dúvida. Desde o tempo da faculdade até a formação e agora nesse nosso novo projeto que é o podcast, está podendo participar aqui. Muito obrigado em nome de todos nós aqui. Um grande prazer, de verdade. Foi divertido sempre poder falar, né? Trazer isso para... Espero que as pessoas assistam, né? Porque é interessante. Eu acho que é importante, não só eu, mas obviamente muitas pessoas que vieram e virão aqui ainda, porque esse tipo de iniciativa vem trazer para as pessoas, né, para quem está assistindo, para quem é da área, a importância de tu tentar ir além, entender que a educação física pode ir muito além do que muitas vezes se imagina, né? A gente pode fazer ciência, a gente pode ser profissionais de referência. Então, talvez a mensagem que, né, eu acabei trazendo aqui antes, é justamente de, primeiro, acreditar e entender a importância da ciência do exercício para o mundo e tentar se qualificar um pouco mais. Eu acho que essa proposta de vocês aqui acaba talvez levando isso para as pessoas que estão assistindo. Então, parabéns e obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Não esquece também de seguir e ativar o sininho para receber sempre os nossos vídeos, né? Curte, comenta, compartilha também. E até o próximo PodFit, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu.